Débora não foi uma figura decorativa. Ela foi juíza, profetisa e líder em Israel, numa época em que muitos homens estavam paralisados pelo medo. Enquanto a nação tremia diante dos inimigos, Deus levantou uma mulher para discernir, julgar, convocar e conduzir o povo à vitória. Enquanto isso, os homens tinham medo e se escondiam. E o mais impressionante, essa história está na Bíblia. Mas a maioria das igrejas modernas quase nunca fala dela. Por quê? Porque se elas pregassem tudo o que Débora representa, muita coisa que ensinam hoje teria que mudar. Mas aqui está a pergunta desconfortável. Por que tantos ainda tratam Débora como exceção, quando a própria Bíblia mostra que Deus a colocou em posição de autoridade? Neste vídeo, você vai entender por que a história de Débora confronta a igreja moderna e revela algo que muitos preferem não discutir. Fica até o final, porque hoje eu vou te mostrar o que Deus fez através dela e o que a igreja prefere ignorar. Há momentos na história em que Deus surpreende o mundo com escolhas que ninguém esperava. Não porque ele age de forma impulsiva, mas porque ele age de forma soberana. E a história de Débora é um desses momentos que a eternidade registrou com tinta indelével, mas que o tempo foi, aos poucos, tentando apagar da memória do povo. Estamos no livro de Juízes, capítulo 4. Israel vivia um ciclo doloroso e repetitivo. Se afastava de Deus, caía em opressão, clamava por socorro e recebia um libertador. Era um povo que oscilava entre a fé e o esquecimento, entre a gratidão e a rebeldia. Quantas vezes não nos reconhecemos nesse mesmo ciclo em nossas próprias vidas? A história de Israel é, em muitos sentidos, o retrato da nossa própria história. E naquele momento específico, a nação estava sob o domínio de Jabim, rei de Canaã, cujo general era Sísera, um homem temido, com 900 carros de ferro e um exército que fazia a terra tremer. Não era uma ameaça simbólica, era uma dominação real, brutal, que durava 20 anos inteiros. 20 anos de gritos que pareciam não chegar ao céu. O povo de Israel estava curvado. 2 décadas de opressão haviam deixado marcas profundas no espírito de uma nação inteira. A esperança estava esgotada, a coragem havia minguado, e os que deveriam levantar e agir estavam paralisados pelo medo. Foi exatamente nesse cenário de desespero e silêncio que Deus posicionou uma mulher. Não como símbolo, não como curiosidade histórica, não como exceção constrangedora que a teologia tradicional trata de maquiar, mas como juíza sobre uma nação inteira. Débora, mulher de Lapidote, era chamada de profetisa. Ela sentava debaixo de uma palmeira, a palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E lá o povo vinha até ela em busca de julgamento. Não eram disputas pequenas, eram decisões que moldavam a vida das famílias, das tribos, de toda a comunidade. E Deus falava através dela com uma clareza que não deixava dúvida sobre a sua origem. Juízes 4:4 diz: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Uma frase simples, direta, sem rodeios, sem desculpas. E, ao mesmo tempo, uma das declarações mais poderosas do Antigo Testamento sobre como Deus age quando os homens não agem. Pense no peso disso. Naquele contexto cultural, a voz de uma mulher raramente era ouvida nos espaços públicos de poder. E mesmo assim, era até ela que o povo ia. A liderança era esperada dos homens. Os sacerdotes eram homens, os guerreiros eram homens. Os juízes anteriores como Otniel, Eude e Sangar eram homens. E de repente, Deus levanta Débora. Mas aqui está o ponto que a igreja moderna frequentemente hesita em aprofundar. Débora não foi uma exceção que confirma a regra. Ela foi a regra de Deus em ação. E essa regra é esta: Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer. E nenhuma estrutura religiosa, por mais antiga e respeitada que seja, tem autoridade para limitar isso. Ela não pediu permissão para liderar. Não precisou de validação humana. A legitimidade de Débora vinha de cima, e só de lá. E isso ficava visível na forma como ela exercia sua função. Quando ela chamava, as pessoas vinham. Quando ela falava, o povo ouvia.
não porque era obrigado, mas porque reconhecia em sua voz o peso da sabedoria divina. Há líderes que se impõem pela força, pelo cargo, pelo título. Débora se impunha pela unção. E essa é uma diferença que muda tudo. E isso nos ensina algo que precisamos ouvir com atenção. Deus não está preso às expectativas culturais de nenhuma época. Ele não governa de acordo com as estruturas que os homens constroem. Ele as usa quando servem ao seu propósito e as transcende quando necessário. Isaías 55:8 declara: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Débora é uma expressão viva dessa realidade. Quando os homens estavam paralisados pelo medo, Deus não ficou esperando pacientemente que alguém superasse a covardia. Ele agiu. E agiu através de quem estava disponível, sensível e profundamente conectada à sua voz. Baraque, o general de Israel, foi convocado por Débora para liderar as tropas contra Sísera. A mensagem que ela trouxe era direta. Não mandou o Senhor Deus de Israel, dizendo: vai e marcha ao Monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Neftali e dos filhos de Zebulon? Era uma ordem divina, transmitida pela voz de uma mulher. E Baraque respondeu com algo que poucos esperavam ouvir de um general. Ele disse: se fores comigo, irei, mas se não fores comigo, não irei. Não havia covardia nessa resposta. Havia um reconhecimento profundo. Ele sabia que a presença de Débora significava a presença da palavra de Deus sobre aquela missão. Sem ela, sem a palavra, nenhum exército seria suficiente para garantir a vitória. E isso é algo que os homens de Deus verdadeiros sempre souberam. A vitória não está na força dos braços, mas na certeza da palavra. A igreja moderna frequentemente reduz Débora a um nome numa lista de personagens secundários do Antigo Testamento. Mas ela não é uma nota de rodapé, ela é um espelho que incomoda. O que ela representa não cabe nas caixas teológicas que sustentam poderes específicos dentro da igreja hoje. E talvez seja exatamente por isso que tantos preferem ignorá-la. Porque Débora levanta perguntas que certas lideranças simplesmente não querem responder. Há algo profundo no que acontece quando uma pessoa como Débora se levanta. O povo ao redor dela começa a lembrar que Deus ainda está presente, que o silêncio do céu não é abandono, é preparação. Débora não apenas julgava disputas, ela restaurava a memória de um povo que havia esquecido quem era o seu Deus. Ela reacendia uma chama que a opressão tentou apagar por 20 anos inteiros. E essa é a dimensão que mais nos falta hoje. Não apenas líderes que administram bem, mas vozes que, ao falar, fazem o povo lembrar de Deus. Débora era esse tipo de voz, e quando Deus a levantou, ele estava enviando uma mensagem que transcende o tempo e chega até nós com a mesma força. Eu ainda sei o que faço. Se esse conteúdo está te tocando, se inscreve neste canal. Aqui, a gente vai fundo, onde poucos têm coragem de ir, sempre com a Bíblia nas mãos. E olha, se a história de Débora está te mostrando o quanto a igreja esconde ou distorce o que a palavra realmente diz, você precisa conhecer o nosso e-book. Ele se chama Como Reconhecer o Engano Religioso, antes que destrua sua fé. E foi escrito exatamente para pessoas como você, que não se contentam com respostas rasas. O link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Acessa, lê com calma. Pode ser um dos materiais mais importantes que você vai encontrar na sua caminhada de fé. O que acontece quando Deus diz que é hora? Não há exército que segure, não há medo que resista, não há força humana que impeça o que o Eterno decidiu mover. E foi exatamente isso que o campo de batalha do Monte Tabor testemunhou. Um dia que nenhum israelita esqueceu por gerações. Débora havia falado, Baraque havia aceitado. 10.000 homens subiram ao Monte Tabor, não porque tinham certeza da vitória, mas porque havia uma palavra de Deus na boca de uma profetisa. E às vezes é exatamente isso que Deus pede, que a gente avance não pela visibilidade do caminho, mas pela solidez da palavra. Juízes 4:14 registra o momento em que Débora olha para Baraque e diz: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos.
Não saiu o Senhor adiante de ti? Não havia dúvida nessa voz. Não havia hesitação. Era a voz de alguém que conhecia o Deus de quem falava e que sabia distinguir o momento de esperar do momento de agir. E Baraque desceu, com 10.000 homens atrás de si. E o que aconteceu a seguir confundiu a lógica militar de qualquer época. O Senhor perturbou Sísera, a todos os seus carros e a todo o seu exército. 900 carros de ferro, que por 20 anos haviam sido símbolo de terror e dominação, tornaram-se inúteis diante de um Deus que decide agir. O rio Quizon transbordou. O terreno virou contra os carros de Sísera. O exército que parecia invencível foi desfeito. E Sísera, o general temido de todo Israel, abandonou o seu carro e fugiu a pé. O homem que havia imposto terror por 2 décadas estava correndo sozinho, com medo, na direção de um destino que ele ainda não sabia que o aguardava. E aqui mora uma verdade que a igreja moderna precisa recuperar. Quando Deus decide agir, Ele não precisa das melhores condições humanas para vencer. Ele precisa de obediência. Débora não esperou que as circunstâncias fossem favoráveis. Ela não esperou que os homens se sentissem prontos. Ela falou a palavra que Deus lhe deu e avançou. Provérbios 21:31 diz: o cavalo está preparado para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Esses 900 carros de ferro eram o cavalo de Sísera, o símbolo máximo do poder militar da época, e não serviram de nada. A vitória veio de onde sempre vem, de Deus, e foi entregue através de quem Deus escolheu. Mas a história não termina no campo de batalha, porque Deus, com uma precisão que só pode ser soberana, havia preparado outro capítulo. Sísera fugiu e chegou à tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu. Havia paz entre Jabim e a casa de Éber. Então Sísera pensou que estava seguro, mas Deus não havia terminado. Jael saiu ao encontro de Sísera e disse: entra, meu senhor, entra a mim, não temas. Ele entrou. Ela o cobriu com uma manta, deu-lhe leite quando ele pediu água, e quando ele dormiu, exausto, Jael tomou uma estaca de tenda e um martelo, e acabou com o general que Israel não havia conseguido eliminar em 20 anos de opressão. Quando Baraque chegou perseguindo Sísera, foi Jael quem saiu ao encontro dele e disse: vem, e mostrar-te-ei o homem que tu buscas. E lá estava Sísera, morto, por uma mulher. Outra vez, Deus havia usado quem ninguém esperava. Outra vez, a vitória havia passado pelas mãos de alguém que a estrutura religiosa e militar da época jamais teria colocado no centro do palco. E Débora havia profetizado isso. Quando Baraque insistiu em sua condição de não ir sem ela, Débora respondeu: irei contigo, porém a glória desta jornada não será tua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Não foi um juízo sobre Baraque. Foi uma declaração profética sobre como Deus escolheu escrever aquela história. 2 generais, uma profetisa, uma mulher numa tenda e uma nação libertada. Nenhum desses personagens estava no roteiro que os homens teriam escrito, mas estavam no roteiro que Deus escreveu. E o roteiro de Deus sempre se cumpre, independentemente de quem acha que tem autoridade para editá-lo. É impossível ler Juízes 4 e 5 sem se perguntar: por que a igreja moderna tem tanto desconforto com essa narrativa? Por que a história de Débora e Jael raramente ocupa os púlpitos com o peso que merece? A resposta, honestamente, não está na Bíblia. Está nas estruturas de poder que a religião institucional construiu ao longo dos séculos e que a história de Débora ameaça diretamente. Porque se Deus usou uma mulher como juíza, profetisa e líder de uma nação, e usou outra como instrumento da vitória militar, então, certas proibições que a igreja impõe às mulheres precisam ser revisitadas à luz da palavra e não à luz da tradição. E essa revisão tem um custo que muitos não estão dispostos a pagar. A Batalha do Monte Tabor não foi apenas uma batalha física, foi uma declaração teológica. Deus estava dizendo algo sobre como ele age, sobre quem ele escolhe, sobre onde ele coloca sua glória. E o canto de Débora, registrado em Juízes 5, celebra exatamente isso. Não a força dos guerreiros, mas a fidelidade do Deus que age quando e como ele quer. Juízes 5:2 abre o cântico com estas palavras:
Pois os príncipes tomaram a dianteira em Israel, pois o povo se prontificou de boa vontade, bendizei ao Senhor. E no verso 7, Débora canta sobre si mesma com uma humildade que revela o caráter de quem realmente serve a Deus. As aldeias em Israel cessaram, até que eu, Débora, me levantei como mãe em Israel. Uma mãe, não uma guerreira vangloriosa, não uma líder que buscava poder. Uma mãe que se levantou porque os filhos precisavam de proteção, porque a casa estava em perigo, porque alguém precisava agir, e ela estava disponível. Há uma ternura nessa imagem que contrasta com toda a narrativa de força e guerra, e essa ternura é exatamente o que torna Débora única. Ela não liderou com o punho, liderou com discernimento, não conquistou com intimidação, conquistou com clareza. E ao final, quando a vitória veio, ela não ficou com a glória. Ela devolveu tudo ao único que merecia. Assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor. Os que o amam sejam como o sol quando sai na sua força. Juízes 5:31. É nesse retrato completo de Débora, juíza, profetisa, mãe, adoradora, que a igreja moderna precisa se demorar. Não para criar debates sobre gênero, mas para reconhecer que quando Deus levanta alguém, Ele não está fazendo uma declaração política, está fazendo uma declaração de soberania. E soberania não se negocia com estrutura religiosa nenhuma. Chegamos ao ponto em que a história de Débora deixa de ser apenas narrativa histórica e se torna um espelho. Um espelho que a igreja moderna precisa ter coragem de encarar. Porque tudo o que vimos até aqui, a liderança de Débora, a vitória no Tabor, o cumprimento da profecia por meio de Jael, aponta para algo que vai muito além do século XII a.C. Aponta para nós, para hoje, para a forma como estruturas religiosas têm usado a Bíblia seletivamente, aceitando o que confirma o poder que já possuem e ignorando o que desafia esse mesmo poder. E Débora é um desses casos em que o silêncio da igreja fala mais alto do que qualquer sermão que ela poderia pregar. Pense nisso com atenção. A Bíblia registra Débora como juíza, profetisa e líder militar de uma nação inteira. O texto sagrado não faz nenhuma ressalva. Não diz que foi uma situação excepcional e lamentável. Não pede desculpas pela escolha de Deus. Simplesmente registra. Deus a levantou, ela agiu, Israel foi liberto. Ponto. E ainda assim, em milhares de igrejas ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil, a história de Débora é tratada como nota de rodapé, uma curiosidade. Quando muito, é usada para enfeitar um sermão sobre mulheres virtuosas, sem tocar no que ela realmente representa. Porque tocar nisso teria consequências. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se o Deus que agiu através de Débora é o mesmo Deus de hoje, e é, então a pergunta que precisa ser feita é simples e desconfortável. O que impede que ele haja da mesma forma agora? A resposta honesta não está na teologia, está na política religiosa. A igreja institucional, ao longo dos séculos, construiu estruturas de poder que dependem de certos silêncios para se manter. Um desses silêncios é o silêncio sobre Débora. Outro é o silêncio sobre todas as mulheres que Deus levantou ao longo das Escrituras. Miriam, Hulda, Febe, Priscila, e que a tradição religiosa foi sistematicamente apagando ou minimizando. Não é coincidência, é estratégia. Porque quando você controla quem pode falar em nome de Deus, você controla a narrativa. E quando você controla a narrativa, você controla o povo. E quando você controla o povo, você controla o dinheiro, a influência, o poder. Isso não é teologia. Isso é poder institucional usando a teologia como ferramenta e fazendo isso há séculos, com uma sofisticação que poucos percebem. Mas há algo que esses sistemas sempre subestimam. A palavra de Deus não se deixa controlar. Ela continua falando, continua revelando, continua confrontando. E é por isso que você está aqui hoje, ouvindo sobre Débora, uma mulher que viveu há mais de 3.000 anos e que ainda tem o poder de incomodar estruturas que prefeririam que ela fosse esquecida. Joel 2:28 profetizou: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne.
Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Filhos e filhas, não apenas filhos, não apenas líderes credenciados pela estrutura religiosa, toda a carne. E Pedro, no dia de Pentecostes, citou exatamente esse versículo para explicar o que estava acontecendo com homens e mulheres que recebiam o Espírito. A questão não é se as mulheres podem ser usadas por Deus. Débora já respondeu isso. A questão é, por que a igreja tem tanto interesse em fazer essa pergunta parecer mais complexa do que ela é? Por que há tanto investimento em manter a ambiguidade viva, quando a Bíblia, nos seus próprios termos, já apresentou respostas concretas? E aqui está o ponto que mais importa. Isso não afeta apenas as mulheres, afeta a todos. Porque quando a igreja silencia vozes que Deus levantou, ela empobrece o povo inteiro. Ela priva a comunidade de discernimento, de profecia, de sabedoria, de tudo que Deus havia depositado naquelas vozes. O silenciamento de Débora não é apenas uma injustiça com as mulheres, é uma perda para o corpo inteiro. E você que está assistindo a esse vídeo, provavelmente já sentiu isso. Já sentiu que algo faltava, que as respostas que a igreja dava não cobriam as perguntas que você fazia, que havia uma distância entre o que estava escrito e o que era pregado. Essa sensação não é fraqueza de fé, não é falta de espiritualidade. É o Espírito Santo te chamando para ir mais fundo, para além das paredes da religião institucional, até o coração de quem Deus realmente é. Débora foi profetisa porque ela ouvia. Ela era juíza porque ela discernia. Ela foi líder porque ela obedecia, não à estrutura religiosa de seu tempo, não às expectativas culturais que tentavam defini-la, ao Deus vivo que falava com ela debaixo de uma palmeira, e cuja voz ela reconhecia acima de todas as outras. A história de Débora não é um argumento para uma causa política. É um testemunho do caráter de Deus, de um Deus que não se deixa engessar por expectativas humanas, de um Deus que levanta quem Ele quer, onde Ele quer, quando Ele quer, e que quando Ele levanta alguém, o resultado é sempre libertação, para o indivíduo e para o povo ao redor. Romanos 11:29 declara: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, irrevogáveis. Nem a tradição religiosa, nem o preconceito cultural, nem o silêncio institucional tem poder de revogar o que Deus depositou em uma vida. Débora é a prova viva disso. E se você está carregando um chamado que a igreja ainda não sabe como lidar, saiba que Deus não precisa da permissão deles para cumprir o que Ele prometeu em você. Há uma geração hoje que está cansada de respostas prontas, que está cansada de um Deus encaixotado dentro de uma tradição que serve mais à instituição do que ao povo. E é para essa geração que Débora fala com mais força, não como bandeira de movimento, mas como testemunho vivo de que Deus sempre foi maior do que qualquer caixa que tentaram construir ao redor dele. O povo de Israel foi liberto porque uma mulher teve coragem de sentar debaixo de uma palmeira e ouvir a voz de Deus, e depois teve coragem de falar o que ouviu, mesmo que isso perturbasse a ordem estabelecida, mesmo que desafiasse as expectativas de todos ao redor. A liberdade de Israel custou a coragem de Débora, e a sua liberdade espiritual, a liberdade de enxergar Deus como Ele realmente é, sem as grades da religião institucional, também tem um custo. O custo de questionar, de ir mais fundo, de não se contentar com o que foi entregue como verdade, apenas porque alguém com autoridade religiosa assim declarou. Débora não aceitou o silêncio, e você também não precisa. A história de Débora não é uma relíquia do passado. É uma palavra viva para quem tem coragem de ouvir. Ela foi juíza, profetisa, líder e adoradora. E Deus a levantou num dos momentos mais sombrios de Israel. Não porque os homens falharam, mas porque Ele é soberano. E soberania não pede licença a nenhuma estrutura religiosa. Se esse conteúdo abriu algo dentro de você, uma pergunta, um incômodo, uma chama, não deixe isso passar. Temos um e-book feito para aprofundar exatamente o que você sentiu aqui. Como reconhecer o engano religioso antes que destrua sua fé. O link está no primeiro comentário fixado. Acesse com calma. Esse material pode ser o próximo passo decisivo na sua caminhada de fé. Se esse vídeo te tocou,
Se inscreve no canal, deixa o like e comenta o que Débora revelou para você hoje. Os próximos vídeos já vão aparecer na sua tela. Até lá!